Noite, boa noite. Dentro de alguns minutinhos, começaremos o nosso estudo deste livro incrível que mudou a minha vida financeira, mudou o meu mindset financeiro. E vamos estudar juntos esse livro incrível aqui. Vamos esmiuçar cada parte, cada capítulo. Só um minuto aqui que eu vou acompanhar os comentários pelo computador. Tá bom, pessoal? Só um minuto aqui que porque eu estou fazendo esta live pelo meu celular. Agora, os comentários, eu não sei se eu vou conseguir visualizar todos. Bate-papo. Deixa eu ver aqui todas as mensagens visíveis. Quem está comigo aqui ao vivo, escreva um oi, da onde que você é. Eu consegui achar aqui o caminho. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aqui para eu saber. Eu estou usando o fone do meu celular. Agora eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Coloca um oi, dá um joinha aqui. Consegui aqui entrar. Consegui aqui entrar. Eu só vou tirar o som. Bom, a imagem aqui tá perfeita para mim. Eu consigo acompanhar aqui pelo meu computador os comentários. Quem está ao vivo comigo, escreva aqui nos comentários, dá um oi, coloca a região da onde você está. Eu sou daqui de São Paulo, Mogi das Cruzes. Ó, o bate-papo eu coloquei aqui como visível. No meu computador eu acabei de visualizar, tá dando um pouco de delay. Eu não sei se porque eu estou conectado tanto no computador como aqui no meu celular. Começaremos daqui a pouquinho, tá? Daqui uns 2, 3 minutinhos nós já iniciaremos o estudo aqui do livro Os Segredos da Mente Milionária. Se você ainda não tem este livro, eu tenho ele em PDF, tá? Eu vou deixar depois aqui o link do meu WhatsApp e aí eu encaminho para você o PDF, porque aí a gente vai estudando, acompanhando juntos, tá bom, pessoal?
Aqui. Bom, aqui está aparecendo para mim algumas pessoas. Eu gostaria de saber quem são essas 3 pessoas, a região de vocês. Eu deixei ativado aqui o comentário. E eu quero interagir com vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. E aí, conforme o andamento do nosso bate-papo, eu vou tirando as dúvidas, ok, pessoal? Bom, vamos começar. Esse livro aqui, ele chegou nas minhas mãos no ano de 2009 para 2010. Eu pedi para o meu marido comprar ele. E aí, o que aconteceu? Eu li, só que a minha mente não estava preparada para a informação. Eu dei uma repassada, só que eu não dei tanta importância. Na verdade, é porque a minha mentalidade, o meu estado na época não estava preparada para receber essas informações. Quando foi no ano de 2012, eu peguei esse livro e aí eu comecei a lê-lo. Eu comecei a estudar parte por parte. Olha aqui as minhas anotações. Eu estou relendo esse livro pela 4ª vez. E por incrível que pareça, parece que eu estou aprendendo novas coisas. É como assistir um filme. Você assiste uma vez, aí quando você assiste pela 2ª vez, você fala, nossa, mas eu não vi essa parte, né? Então, tá acontecendo comigo aqui. E nós vamos começar aqui pela primeira parte. Eu separei aqui a primeira parte. Qual que seria a primeira parte desse livro? O seu modelo de dinheiro. Eu vou ler alguns trechos e eu vou colocar aqui o meu ponto de vista, tá? Daquilo que eu entendi. E a gente vai começar aqui a conversar a respeito de algumas questões que o T. Harv Eker ele coloca aqui, tá? Inclusive, eu fiz o treinamento presencial com o próprio T. Harv Eker. Assim, foi sensacional o treinamento, inclusive eu consegui, na época desse treinamento presencial, quebrar algumas crenças sobre dinheiro. E nós falaremos, né, no decorrer desse processo, porque serão várias lives falando de cada princípio de riqueza. São alguns princípios, né, de riqueza, são 17 princípios de riquezas, e nós temos também aqui alguns modelos financeiros, nós falaremos sobre isso também. E aqui tem alguns exercícios, né? E eu convido você a pegar papel e caneta para a gente fazer juntos, né, este exercício, ok? Vamos lá então para a primeira parte aqui, que seria, né, qual o seu modelo de dinheiro, né? Qual a diferença das pessoas ricas e das pessoas pobres? Existe uma grande diferença e não é a questão do dinheiro em si. Existe uma diferença que seria o quê? O mindset, né? É um modelo sobre riqueza, sobre dinheiro. E eu vou contar aqui uma parte. Dá só uma olhada aqui, eu vou colocar aqui para vocês uma parte que me chamou muito, assim, a minha atenção. Eu até grifei aqui, ó, o modo de pensar, vamos lá, o modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados, tá? E aqui ele fala uma outra parte muito importante, né? Tudo que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Quando você entende o modo de pensar dos ricos,
você absorve os pensamentos, as atitudes, tá? E você coloca em prática. Logo, você terá os mesmos resultados. Inclusive, tem uma parte aqui que ele até menciona, né? Que macaco vê, macaco faz. Então, quando a gente aprende o modo de pensar dos ricos, logo a gente coloca em prática e teremos os mesmos resultados. Agora, uma outra parte aqui também que chamou muito a minha atenção é: os ricos cumprem os seus compromissos. Então, aquilo que eles falam, eles fazem. Então, isso é muito importante, né? Para você também poder mudar, né? Melhorar a sua vida financeira. Uma outra parte aqui do modelo de riqueza é o estudo dos ricos e aqui um modo de pensar. Boa noite, Cris. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Então aqui, ó, é o estudo. Você precisa estudar o quê? Os comportamentos das pessoas bem-sucedidas, né? Quando você começa a observar os pensamentos, as atitudes, o estado emocional dos ricos, o que vai acontecer? Você pode começar a fazer o quê? Os mesmos, né? Os mesmos gestos, as mesmas atitudes, as mesmas fisiologias. Logo, você terá também o mesmo resultado. Um outro ponto aqui que me chamou também a atenção, que o T. Eker, ele conta aqui, olha só. O meu primeiro passo foi me comprometer a fazer sucesso e a jogar para vencer. Jurei manter o foco e jamais considerar a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário. Então, lembra que eu citei aqui que os ricos, eles cumprem, né? Então, quando você toma uma decisão, você precisa permanecer no foco e em nenhuma hipótese você pode parar ou desistir. E os ricos, eles conseguem, né, tal façanha, tal resultado, porque eles focam no objetivo, tá? E o objetivo também não é só rico em termos financeiros, né? É de você conservar, de você manter, de você multiplicar e você também impactar outras pessoas. Isso que é o mais legal. E tem uma parte aqui do livro que ele fala que quanto mais você ajuda pessoas, mais rico você se torna. Então isso é muito legal. Quantas pessoas você hoje está atingindo? Quantas pessoas hoje você está ajudando? Porque isso também interfere na sua vida financeira. Vamos ver uma outra parte aqui do livro. Muito importante essa parte aqui que eu grifei, que é o quê? Existem duas combinações, né? O jogo interno e o jogo externo do dinheiro. Ele coloca aqui a combinação do jogo interno, entre parênteses, a caixa de ferramentas, fecha parênteses, com o jogo externo, abre parênteses, as ferramentas, fecha parênteses, fez com que os resultados de quase todos os participantes melhorassem extraordinariamente. E aqui ele dá um exemplo desse jogo interno e desse jogo externo, tá? Como dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem-sucedido nele? Isto é, como pensar de forma que as pessoas ricas para ficar rico também. Esse é o jogo interno. E aí tem aqui uma parte que ele fala aqui, que é o modelo financeiro programado para o sucesso, tá? Tem pessoas que, eu vou dar um exemplo pessoal meu. O meu pai, aonde ele coloca a mão dele, nossa, ele ganha dinheiro com muita facilidade. Porque o mindset do meu pai está programado para ganhar dinheiro. Já a minha mãe não, a minha mãe ela não tem, né, um modelo financeiro saudável, no sentido assim
de enriquecer, de prosperar, né? E o meu pai não, o meu pai ele coloca a mão, tudo aquilo que ele coloca a mão, ele consegue multiplicar o dinheiro dele, né? Por conta do quê? Da programação mental, o modelo mental em relação ao dinheiro, em relação à riqueza. E aqui ele cita também, né? Aqui, uma parte que eu achei também legal, que ele coloca aqui, que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar e adotar novas opções. Automaticamente, quando você decide ser uma pessoa próspera financeiramente, você vai ter que mudar algumas das suas atitudes, você vai mudar os ambientes que você frequenta. Então, quando você toma essa decisão de enriquecer, de prosperar, inevitavelmente as coisas vão mudar na sua vida. Não vai ser a mesma coisa. E aqui ele fala justamente isso. Olha lá, a Cris ela colocou aqui que ela está abrindo mão de várias opções antigas, atitudes, amizades. Exatamente, porque assim, se você quer ser uma pessoa próspera, você tem que o quê? Você tem que andar com pessoas prósperas, né? E se você não quiser, se esse não é o seu objetivo, né, de prosperar, de enriquecer, essa palestra aqui nem é para você. O objetivo aqui é de pessoas que realmente querem o quê? Querem prosperar, né? Quer ter uma vida financeira abundante. E tem um outro ponto aqui que eu até anotei, que eu achei legal, foi a outra parte aqui, ó. O jogo interno, né? Ele colocou aqui, ó. Vivemos num mundo de dualidades, alto e baixo, claro e escuro, quente e frio. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também, tá? Então, quente, frio, claro, escuro, né? Então, para existir um, tem que existir o outro. Pobre, rico, tem que existir, né? Se a pessoa ela é pobre, né? Ela precisa o quê? Ela precisa passar para o outro lado, né? Da riqueza, da prosperidade. E aqui ele fala que existem regras externas para o dinheiro. Há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais, como conhecimento comercial, administração financeira, estratégias de investimento, mas não menos fundamental é o jogo interno. E aqui ele faz uma analogia do carpinteiro e suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele. Porém, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-las com as habilidades de um mestre, é ainda mais importante, tá? Então, aqui ele colocou aqui, ó, você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. E aí ele faz aqui alguns questionamentos, e eu acho muito importante você pegar essas informações, ter um papel, uma caneta, colocar, né, todas essas questões aí para você fazer essa autoavaliação, né, da sua vida atual. Quem é você? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si mesmo? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico ou rica? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Nessa parte aqui eu vou dar um exemplo da minha experiência. Eu estou agindo apesar do desconforto.
Eu estar aqui ao vivo fazendo essa palestra, esse bate-papo, não é tão simples para mim, porque eu era do mundo físico. Então, eu estava presencialmente com as pessoas. E hoje eu estou aqui online. Então, eu estou agindo apesar do desconforto. E você? Você está agindo apesar do medo? Quem é você? Né? Então, esses questionamentos você precisa colocar no papel, tirar para fora todas essas questões sobre você. Porque é aí que acontece a mágica, né? Que nem esse livro aqui, primeira vez eu li ele, eu não dei muita importância, por quê? Porque a minha mentalidade não estava preparada para receber essas informações. E aí, quando foi no ano de 2012, eu decidi ler este livro. E aí eu li e eu estudei. E eu estou relendo pela 4ª vez esse livro. É estudando mesmo, não é só passando não, gente. Aqui, ó, se você ver aqui, ó, várias anotações. Eu tenho um caderno só para fazer os exercícios aqui deste livro. Se você não tem este livro, eu vou deixar o meu WhatsApp para você receber o PDF dele, ok? Agora aqui, vamos pegar a outra parte. Eu até me perdi aqui, deixa eu voltar aqui. Jogo interno, aqui. Olha que legal aqui, essa parte. A chave do sucesso é despertar a própria energia. Isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecerem, fature. Isso é incrível. Quando você tem uma mentalidade, uma visão, né, geral assim, de que você é merecedor, você começa a atrair pessoas. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu estava precisando da autorização do secretário da Educação, porque eu estava fazendo um trabalho nas prefeituras de São Paulo. Só que eu não conseguia ter acesso à pessoa responsável, né? Só que eu já tinha tomado a decisão. Eu falei, não, eu preciso encontrar essa pessoa responsável porque eu quero, assim, fazer um trabalho grandioso dentro da Prefeitura de São Paulo. O que aconteceu? Eu fui convidada para participar de um coquetel. E nesse coquetel, eu sentei na primeira cadeira, aliás, na primeira fileira, né, dentro do auditório. Do meu lado sentou um senhor. Aí eu cumprimentei ele. O mais interessante é que nesse auditório, eu era a única pessoa que estava sentada na primeira fileira. Tinha várias outras pessoas sentadas atrás. E eu estava na primeira fileira ali, sentadinha, e de repente sentou um senhor do meu lado. Aí eu cumprimentei ele, boa noite, tudo bem? E aí o que aconteceu? Eu comecei a conversar com ele, né? E aí eu me apresentei, ele se apresentou, aí ele perguntou o que eu estava fazendo ali, com o que eu trabalhava, e aí eu falei para ele que eu trabalho com treinamento, desenvolvimento pessoal, inclusive eu já tinha feito um trabalho grandioso dentro da Prefeitura de São Paulo, né, com os servidores públicos, e aí eu até falei para ele, inclusive, nossa, estou precisando muito de encontrar, de conversar com a pessoa responsável que possa assinar um documento liberando a minha entrada para que eu pudesse ir para as outras, levar, né, o desenvolvimento pessoal para outras prefeituras. E ele falou assim, Aline, você está falando com a pessoa certa. Olha que incrível, gente. Ou seja, eu estava no momento certo, na hora certa, falando com a pessoa certa. Mas por quê? Porque dias antes eu tinha tomado a decisão. Então, quando você toma a decisão, não importa o como. Não importa o como, gente, não importa. É incrível. Quando você toma a decisão de alguma coisa, coisas começam a acontecer na sua vida. Eu vou dar um outro exemplo do local onde eu moro. Eu moro num condomínio fechado, tá? Quando
eu comprei junto com meu esposo o terreno, nós não tínhamos dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro para comprar nem o terreno, nem para contratar o arquiteto e nem para construir a casa. Só que em um momento de conversa com meu marido, eu já tinha tomado a decisão. Eu falei para ele, eu quero a minha casa assim, com closet, com quarto, com espaço grande, eu quero um banheiro master, com banheira redonda e tudo mais. Eu falei assim, com um tom de compromisso, de decisão. O que aconteceu? Uma amiga minha me convidou para conhecer a casa dela. E ela morava aqui neste condomínio. Quando eu vim conhecer, foi num feriado, foi, se eu não me engano, numa sexta-feira. Foi numa sexta ou no sábado, agora eu não me recordo direito. Quando eu conheci, eu entrei aqui logo na portaria, eu falei, nossa, é aqui que eu vou morar. Peguei o telefone, liguei para o meu marido, que na época era meu noivo, liguei para ele e eu falei assim, olha, já sei aonde a gente vai morar. E ele falou assim, como assim? Ele, sem entender, né? Eu falei assim, olha, não marca nada para amanhã, porque eu vou te apresentar o local onde nós iremos morar. O que aconteceu? Eu passei naquela mesma hora, passei e falei com o corretor e pedi para ele separar 3 terrenos. O que aconteceu? Ele separou os 3 terrenos. Quando foi no dia seguinte, logo cedo, peguei o meu marido e nós viemos aqui conhecer o lugar onde a gente mora hoje. Naquela época a gente não tinha um centavo no bolso. A gente não tinha condições de comprar um terreno, de pagar um arquiteto, nem nada. Mas eu estou contando aqui para que você entenda, quando você toma a decisão, você coloca na sua mente e assim, é a programação modelo mental. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de coisas boas, sempre gostei de coisas boas, né? De me vestir bem, de ter um conforto, de oferecer um conforto para minha família. Eu sempre tive isso dentro de mim, de que nós merecemos o melhor dessa terra. Não faz sentido você não ter o melhor dessa terra. Não faz sentido você ter um carro capenga. Não faz sentido você morar numa casinha pequena. Você pode mais. Aí você só precisa o quê? Ajustar o seu modelo financeiro. Porque eu morava numa casa, eu morava de aluguel sozinha, numa casa pequena, pequena mesmo. Olha, sem brincadeira nenhuma. A casa que eu morava, eu acho que era do tamanho da minha cozinha e da minha sala de jantar. Pequena. Era uma casa com quarto, banheiro, garagem para um carro, porque eu tinha carro. E a cozinha, ela era dividida, né? Era um cômodo, só que tinha só uma bancada, né? Um muro, dividindo a sala, a sala da cozinha. Então, o que aconteceu? Eu saí assim do zero, e eu consegui construir algo muito grandioso na minha vida, claro, com a ajuda do meu marido, né? Agora, quem tomou a decisão fui eu. Quando o meu marido ele veio conhecer aqui o condomínio, ele até chegou e falou assim, nossa, a gente não tem condições pra gente morar aqui, deve ser muito caro. E eu falei pra ele assim, não importa quanto, eu quero morar aqui. Eu quero morar. E na época, gente, isso foi no ano de 2006. Eu não conhecia nada sobre programação neurolinguística, eu não conhecia nada sobre PNL, sobre lei da atração, eu não conhecia nada sobre isso. Só que dentro de mim, algo já estava assim acontecendo dentro de mim. Tomei a decisão, aí o que aconteceu? Nós fechamos o terreno, demos uma pequena entrada, parcelamos em 100 parcelas, e aí o meu marido ele me questionou, e agora, como que a gente vai fazer para pagar a arquiteta? Como que a gente vai construir essa casa? Eu falei para ele assim, olha, não importa o como, a gente vai conseguir, Por incrível que pareça, nós compramos o terreno no final de 2006. Nós começamos a construir a nossa casa. Hoje a nossa casa, só para vocês terem uma ideia, a nossa casa tem 310 metros quadrados.
de área útil. É uma casa muito grande. Para um casal e uma cachorrinha é muito grande, né? E olha o que aconteceu. Ele disse assim, nossa, como que a gente vai construir? Como que a gente vai pagar, né, a arquiteta? Falei, não sei como, né? Não sei como. A gente vai conseguir. E nós conseguimos o quê? Pagar a arquiteta. Ela começou a construir a nossa casa no início, no início de abril. Olha que incrível. A gente não tinha dinheiro, nós parcelamos o terreno na época, só que o poder da decisão nos levou aonde nós estamos hoje. Então, você precisa ser a pessoa certa, ter a decisão para você realmente querer mudar a sua vida financeira. E acredite, você pode, tá? Uma outra coisa, uma outra experiência eu vou compartilhar aqui com vocês, para que vocês possam entender assim como é incrível o nosso cérebro. Quando a gente começa a entender o funcionamento do nosso cérebro, a gente começa a usá-lo de forma mais eficiente a nosso benefício, tá? Eu vou dar um outro exemplo. Eu participei de um treinamento, de uma imersão, e eu conheci uma pessoa, inclusive nós dividimos o hotel, o quarto, né, desse curso. E nesse treinamento de 7 dias, a gente praticava as atividades, depois à noite eu falava para ela que o meu sonho era conhecer o Anthony Robbins, que eu ficava ouvindo ele, que eu já tinha lido o livro dele, que eu gostaria de conhecer isso e aquilo. Só que aí eu falei para ela assim, só que esse ano não dá, porque eu já fiz muito investimento, né? E aí passou. Depois de um ano, ela me ligou e ela falou assim, Aline, como que tá a sua agenda para daqui a 3 meses? Dá uma olhada agora e me fala. Peguei a minha agenda e eu falei assim, olha, nesse mês aqui tá tranquilo. Por quê? Ela falou assim, porque eu estou indo para os Estados Unidos, a minha filha, ela não quer ir comigo, só que eu já comprei a passagem. E você tinha me falado do Anthony Robbins, tal, que gostaria de conhecer ele, de participar do treinamento dele. E eu comprei 2 ingressos, um para mim e um para você. Prepara o seu passaporte que nós iremos viajar juntas. Gente, isso aconteceu. Isso aconteceu. E aí eu tirei o meu passaporte. Olha que incrível, eu ganhei a passagem aérea, eu ganhei a estadia e eu ganhei o curso do Anthony Robbins, que não é nada barato, lá fora. Olha que incrível o poder. Então, é você começar a realmente a usar o seu cérebro para aquilo que você realmente deseja na sua vida. Se você hoje está vivendo uma vida difícil financeira, acredite, dá para reverter essa situação. E eu estou aqui também para te ajudar. Por quê? Porque lá atrás, apenas 2 pessoas impactaram na minha vida pessoal, profissional e financeira. Apenas 2 pessoas. Nós não precisamos de muitas pessoas para nos ajudar. Nós precisamos de pouquíssimas pessoas. Pessoas que acreditam em nós, que nos inspiram, que nos incentivam. Então, você está no local certo, com as pessoas certas. Então, não importa o como, você vai conseguir. Acredita, você vai conseguir. Vamos aqui agora. Eu estou compartilhando essas experiências porque é uma maneira também de levar a minha mensagem, né? Porque quando a gente ouve histórias de pessoas que conseguiram, a gente também consegue, né? Porque fala assim, poxa vida, aquela pessoa conseguiu, ela fez isso, eu vou fazer isso também, né? Então, por isso que eu estou compartilhando aqui essas experiências. Agora nós vamos aqui para outra parte aqui, que é de estar com as pessoas certas, né? Deixa eu pegar aqui. É que fechou o livro e eu acabei aqui
jogo interno, tal. Como você pensa? Aqui ele fala, ó. Por quê? Aê, Jorge, é isso aí, Jorge. Eu acredito em você, Cris. Eu acredito em você também, viu, Cris? Ó, por que o seu modelo de dinheiro é importante? Por quê? Porque o seu modelo de dinheiro é importante. Vamos lá. Os seus rendimentos crescem à medida em que você cresce. Se você não se desenvolver, não ler, não estar com pessoas que têm o mesmo pensamento que você, aí não queira grandes milagres na sua vida, tá? Aqui eu vou ler uma parte aqui que ele fala. Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo? Ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixam o bolo desandar? É por esse motivo que, se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. Eu não sei se eu contei para vocês que com 26 anos de idade eu fiz o meu primeiro milhão. Com 26 anos de idade eu fiz o meu primeiro milhão. Sabe o que aconteceu? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês querem saber o que aconteceu? Com 26 anos, eu consegui atingir o meu primeiro milhão. Agora, eu quero saber se vocês querem saber o que aconteceu comigo nessa época. E é justamente que vem essa parte. A Alessandra colocou aqui, eu quero. Alessandra, sabe o que aconteceu? Cris também quer saber. Sabe o que aconteceu? Olha aqui nesse livro, gente. Ó, o Jorge também colocou aqui. Ó. Ele colocou: a maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original. Vou dar um exemplo. Big Brother Brasil, jogador de futebol, cantor. Quantas pessoas que a gente conhece, famosas, que quebraram? Por conta do modelo financeiro, gente. E na época, quando eu tinha os 26 anos de idade, eu queria muito enriquecer. Eu já tinha colocado isso na minha cabeça. Eu consegui fazer o meu primeiro milhão com 26 anos de idade. Aí, o que aconteceu? O meu modelo mental financeiro não conseguiu conservar o dinheiro. Porque, inclusive aqui nesse livro, fala também do quê? Ai, calma, gente, calma. Deixa eu beber uma água aqui pra vir a informação. Os arquivos. Lembrei aqui, os arquivos financeiros. Os meus arquivos sobre dinheiro, sobre riqueza, baseado nas minhas experiências e convivências, eram negativas. E aí, o meu subconsciente tratou o quê? De acabar com esse dinheiro. Por conta dos meus arquivos passados. Olha que incrível. Então, quando você entende sobre os seus arquivos financeiros, né? Por isso que é importante colocar no papel, para você entender quais são os seus modelos financeiros, né? Quais são os arquivos que estão girando dentro da sua mente inconsciente. E aqui ele fala que a maioria, né, das pessoas que
não têm a capacidade interna de manter, conservar e multiplicar o dinheiro, se elas não estiverem preparadas, né, ou seja, a mente dela inconsciente preparada, ela vai dar um jeito de acabar com o dinheiro. Na época, gente, lá no passado, eu comecei o quê? A gastar desenfreadamente o meu dinheiro. Eu comecei a comprar, fazer coleção de relógios, eu comecei a jogar bingo, esses jogos ilícitos, eu perdi muito dinheiro. E aí o que acontece? Depois que eu comecei a estudar sobre os meus arquivos, sobre as minhas experiências passadas, aí que as coisas começaram a mudar. E aí, o que aconteceu também na época? Eu com 26 anos, eu consegui ganhar o meu primeiro milhão. E aí, eu acumulei em dívidas mais de R$ 1 milhão por conta do modelo do arquivo financeiro que eu tinha. Então, qual é o seu arquivo financeiro? Como que está aí dentro do seu subconsciente, né? Quais são as suas referências sobre o dinheiro, né? Pessoas ricas, para você, o que elas representam para você? Tem pessoas que têm a crença de que pessoas ricas são gananciosas, são ruins, são exibidas, né? Eu cresci... Eu mesmo cresci, a gente tá falando assim que era essa água. Ela tá geladinha aqui hoje. Então, assim, eu cresci num ambiente onde, olha que interessante, gente. Tem um livro que chama-se Pai Rico e Pai Pobre. Vocês já leram esse livro? Já ouviram falar? Pai Rico e Pai Pobre. Deixa eu ver. Aqui, aonde está esse livro? Pai Rico e Pai Pobre. Não tá aqui, não tá aqui. Depois eu procuro ele. Eu vou mostrar. Olha que interessante. A minha mãe tinha um mindset de pobreza, né? O modelo, né? Os arquivos mentais financeiros não eram nada saudáveis para a vida financeira dela. E o meu pai, ele tinha um mindset financeiro de ganhar dinheiro, de multiplicar. Nossa, meu pai, ele conseguia fazer cada coisa assim incrível. O meu pai, ele nunca teve vergonha de vender. Pelo contrário, meu pai é um excelente vendedor. Ele vende até água para quem não tá com sede. E a minha mãe já não. Olha que interessante. Eu cresci com duas referências. Uma pessoa que tinha aversão à riqueza, à prosperidade, ao dinheiro. E eu tinha uma referência o quê? De uma pessoa próspera, bem-sucedida, que gosta de ganhar dinheiro, que gosta de coisas boas. Então eu cresci no meio desses dois, né? Um que tem aversão e um que ama, né? O dinheiro. Não é idolatrar o dinheiro, tá, gente? A gente tem que fazer o dinheiro, inclusive, olha o que eu tenho aqui, ó. A gente tem que fazer do dinheiro nosso amigo. O dinheiro, ele é uma ferramenta, assim como uma faca, tá? Ele serve tanto para o mal quanto para o bem. E ele vai potencializar aquilo que você é. Se você é uma pessoa generosa, com mais dinheiro você vai aumentar a sua generosidade, certo? E se você é uma pessoa gananciosa, só vai potencializar aquilo que você é. Então o dinheiro a gente precisa ser o quê? Né? Ser amigo dele, usar ele com sabedoria e inteligência. E essas histórias que eu estou contando aqui para vocês, realmente assim, eu tive que fazer um trabalho interno, gente, interno, limpar todos os meus arquivos sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre prosperidade. Eu tive que, nossa, fazer assim uma limpeza gigantesca para poder assim, aliás, eu fiz, né, essa limpeza gigantesca, inclusive nesse treinamento presencial que eu fiz. Nossa, quebrou assim várias crenças, vários arquivos, eu consegui ressignificar. Agora vamos lá, vamos continuar aqui a parte que eu tinha colocado aqui. Quem enriquece pelo próprio esforço, olha que interessante, quem enriquece pelo próprio esforço e não porque ganhou um prêmio na loteria ou porque participou do Big Brother, tá? É esforço, né? Porque a pessoa ela estudou, ela foi buscar conhecimento, ou ela criou um produto que ajuda pessoas,
tá? Então, aqui, ó, quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário, tá? Quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele refaz em pouco tempo. Ele deu um exemplo aqui do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Só que 2 anos depois, ele recuperou tudo por conta do modelo financeiro. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Quando você muda o seu modelo financeiro, e aquela questão que eu tinha colocado aqui, né? Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce, ou seja, você se desenvolve, você faz leituras. Eu, por exemplo, gente, eu tenho vários livros aqui sobre finanças. Porque se você quer ser uma pessoa próspera, você tem que ler livros sobre finanças. Olha lá, o Silvio Santos, o Jorge colocou aqui. Então, assim, é a mesma coisa, você vai fazer direito. Eu sou formada em direito. Eu tive que estudar, eu tive que comprar livros, né, da área. Então, assim, se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa ler biografias, tá? Você precisa ler livros, né, de educação financeira, de finanças, para justamente o quê? Você mudar, né, o seu mindset financeiro. E aqui no livro ele explica exatamente isso. E lembra que eu falei que eu tinha feito meu primeiro milhão com 26 anos de idade? Só que eu não estava preparada, né? Mentalmente, o meu modelo financeiro ele não era adequado naquela época. E aí eu perdi tudo. Eu perdi. Só que assim, eu consegui recuperar. Porque eu comecei o quê? A estudar. Eu comecei a buscar informações. Eu consegui fazer treinamentos sobre finanças. Cada dia eu estou buscando mais informações. Eu leio todos os dias, gente. Todos os dias. Eu leio 3 livros por dia. Um livro eu leio na parte da manhã, o segundo livro eu leio na parte da tarde, e o terceiro livro eu leio na parte da noite. Então, assim, é você se capacitar, porque assim, ó, se você perder tudo dos seus bens materiais, só que se você tiver um modelo financeiro programado para o sucesso, você vai recuperar tudo e você vai conseguir multiplicar. Simples assim. Agora aqui tem uma outra parte também que ele fala aqui, ó. Como se explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do sucesso, a mente milionária. Você viu? Um mindset programado para o sucesso, para a prosperidade, para a abundância, né? E agora, como que tá o seu mindset aí, os seus arquivos? Né? O mais importante, gente, não é só você falar, não, eu sou uma pessoa próspera, eu sou incrível, eu sou rica, só isso. Porque só falar não vai te fazer rico. Você precisa alinhar as suas crenças, os seus valores, os seus arquivos financeiros. E aqui a gente vai fazer alguns exercícios de PNL, alguns exercícios de PNL para a gente poder ir removendo essas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Inclusive, eu fiz uma palestra que tem a duração de mais ou menos 1h30, que fala sobre os 14 medos que impedem as pessoas de prosperarem. Se você não assistiu, depois você dá uma olhada aí e dá uma assistida nesse vídeo que eu fiz. E eu fiz também um resumo dele, tá? Que tem mais ou menos uns 8, 10 minutinhos. Vale a pena. Agora vamos seguir adiante aqui. Pessoal, eu quero saber, vocês estão gostando? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Se vocês estão curtindo. Porque aqui é um feedback que eu recebo, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, tá? É uma maneira também de eu melhorar cada vez mais.
Esse é o objetivo, né? Não é a perfeição, o objetivo é sempre a melhoria. Coloca aqui nos comentários, quem está gostando aqui, coloca eu. Escreve aí eu. Ah, a Cris, a Patrícia, a Alessandra. Ai, gente, obrigada, viu? Vamos continuar então. Vamos continuar aqui, tá? A gente já tá finalizando aqui essa primeira parte, tá? Toda quinta-feira, ó, um capítulo a gente vai esmiuçar, tá bom? E eu vou colocar aqui experiências também, para que vocês possam alavancar a vida de vocês na parte financeira e também mudar aí os arquivos financeiros. É isso aí, gente. Colocar em prática também. Papel e caneta, vai anotando as informações. Depois eu quero saber também, viu? Vamos aqui para a outra parte aqui. Ah, o termostato financeiro. Eu tô colocando aqui, gente, os pontos mais importantes que chamaram a minha atenção, tá? É importante você também ler o livro. Para você que não tem o PDF, você não tem o livro, eu tenho o PDF dele. Você pode fazer a leitura no seu celular também, para a gente ir acompanhando, né? E assim, é legal você ler também, aí depois você compartilha comigo as experiências que você teve, né? Os seus pontos de vista, que eu vou adorar também saber. E outra coisa, eu amo, né? Eu amo trocar experiência com as pessoas. Então, o termostato financeiro, como que está ajustado o seu termostato financeiro? Ele está ajustado para centenas, dezenas, milhares, milhões, bilhões. Como que está o seu termostato financeiro? E assim, se você... É isso aí, Gi. Você vai conseguir. Então, qual é o seu termostato financeiro? E assim, você precisa ser sincero com você. Hoje, como que está a sua vida financeira atual? Ah, eu estou ganhando X valor. Vou dar um exemplo. Ah, eu estou ganhando R$ 1.000 por mês. Então, o seu termostato está programado para ganhar isso. Aí você precisa mudar, né? Você precisa ajustar o seu termostato financeiro. E aí eu vou ler aqui a parte que ele cita aqui explicando sobre o termostato financeiro. Ó, algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar centenas. Existem aquelas cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Aí aqui ele coloca, as pessoas na sua maioria agem de forma inconsciente, quase dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseada somente no que veem. Elas vivem estritamente no mundo visível. Olha que interessante, gente. Essa parte aqui, ó. As raízes geram frutos. Eu vou dar um exemplo aqui. Não tem a árvore? Tem a árvore, né? Os frutos, eles não caem longe da árvore. Eles sempre caem perto da árvore, certo? E aqui ele explica. Ó, imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos na vida. Os seus frutos são os seus resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muitos pequenos, ou que o seu sabor deixa a desejar. Aí ele vem para outra parte aqui. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima da terra.
É o invisível que produz o visível. Gente, olha que incrível. Eu quero que vocês anotem essa frase. Pega papel e caneta, anotem esta frase. Pegaram papel e caneta? Coloca um joinha aí. Papel e caneta. Vou repetir para vocês. É o invisível que produz o visível. Olha que incrível. E o que significa isso? Primeiro, tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Incrível essa informação, né, gente? Lembra daquela experiência que eu contei, que eu tinha tomado a decisão que eu ia morar aqui, onde eu moro hoje? Eu tinha tomado a decisão. Algo dentro de mim vibrava. Então, o invisível que agia sobre mim. E a sua vida financeira? Vamos lá. Se você quer ser uma pessoa próspera, ganhar milhões, eu vou compartilhar aqui a minha meta financeira com vocês. Aliás, eu já declarei, né, para todo mundo, para o universo, a minha meta financeira é ganhar, receber 50 mil reais por dia. Isso dá 1,5 milhão por mês. E ainda mais. Importante, você não pode se limitar a um valor. E ainda mais. Essa é a minha meta financeira. E eu estou trabalhando para isso. Eu estou trabalhando para isso como? Ajudando pessoas a enriquecerem também. Porque quando você ajuda as pessoas a enriquecerem, o resultado ele vem também. Então, vocês gravaram essa frase? É o invisível, aquilo que a gente não vê. O invisível. As nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente não vê. As nossas crenças, a gente não vê, né? Os nossos arquivos mentais. Então, o invisível que produz o visível. Que produz o quê? Aqui o livro, né? Coisas físicas, materiais. Isso. O invisível que produz o visível. Visível, físico, né? Coisas físicas, né? A matéria. E o invisível é o quê? Aquilo que a gente não consegue ainda ver. Que nem quando eu tomei a decisão de morar aqui nessa casa, eu já tinha na minha mente claramente a casa, porque eu falei em detalhes. Eu quero uma casa que tenha closet, eu quero uma casa que tenha banheira redonda, eu quero uma casa que tenha um jardim de inverno. Então, quando eu falei isso, gente, o que aconteceu? Se materializou o invisível. Lembra? Lembra lá também de ganhar a passagem aérea, o curso do Anthony Robbins, tudo eu ganhei? Por quê? Porque eu ficava me imaginando. Então é o invisível que cria o visível. Certo, gente? Incrível, né? Essa informação. Essa informação vale milhões, bilhões. Vamos lá. Aqui agora para a próxima. Aí ele deixa aqui um princípio de riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Mais ou menos assim, gente. Você tá querendo chupar jabuticaba. Não adianta plantar laranjeira. Semente de laranjeira, não adianta, né?
Então, precisa trocar o quê? As raízes. Lembra do modelo dos arquivos mentais? Isso, trocar as raízes. Precisa trocar as raízes, tá? Lembra dos arquivos mentais? É trocar. Se o seu arquivo mental ele não está sendo favorável, ele está negativo, ele não está legal, ele não está adequado, você precisa trocar esses arquivos. Ok? Quando desejar alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. O invisível está dentro de nós, dentro dos nossos arquivos mentais, dentro das nossas emoções. Quando você pensa em riqueza, vamos fazer aqui um exercício rapidinho? Rapidinho. Veio agora aqui um insight, vamos fazer rapidinho um exercício? Quem topa fazer esse exercício, coloca aí eu. Vamos fazer um exercício rapidinho, gente? Para que vocês possam ter o que? A consciência, a conscientização. Quem aqui tá querendo... Senão eu vou... Bora! Bora, Jorge! Vamos fazer o exercício? Quem aqui topa? Ó, se 3 pessoas colocarem aqui que topa fazer o exercício, eu vou compartilhar. Senão a gente vai seguir adiante. Ó, a Patrícia. Jorge, não vale, Jorge. Cris, vamos fazer um exercício rapidinho? É um exercício VaptVupt. A gente vai fazer um exercício aqui, tá? Para você perceber como que está o seu modelo mental. Vamos lá, eu convido vocês a fecharem os olhos, fechem os olhos e pense na palavra riqueza. O mais importante, eu quero que vocês percebam dentro de vocês a emoção que você está sentindo ao pensar nessa palavra. O que vem à sua mente quando você pensa riqueza? Tem que ser sincero. Eu quero saber aí a resposta. O que veio na mente de vocês? Escreve aqui, gente. Compartilha aqui comigo. Olha, Cris, que interessante. Provavelmente tem algumas crenças sobre riqueza, né? E a gente vai trabalhar isso, tá bom? No decorrer aqui a gente vai trabalhar, tá? A gente vai estar sempre fazendo alguns exercícios também de PNL, tá bom, gente? Alegria, ó, a Patrícia colocou alegria, felicidade e tranquilidade. Legal, Patrícia. Ó, antes você sentia medo, ok? Que mais? Já fez aqui o exercício? Compartilha aqui como que foi a experiência, gente. Vocês conseguiram notar que é o invisível, gente. Então, se você ainda não está ganhando o que de fato você quer ganhar, é porque provavelmente tem alguns arquivos aí que a gente precisa o quê? Limpar. A gente precisa o quê? Ressignificar. Então, a Cris colocou aqui, Aline, eu me vejo rica, eu me vejo sim, tá? Só vê.
Lembra, ó, o invisível não é só ver. Você precisa ver e a emoção, nós somos seres emocionais, tá? Na próxima parte do livro, deixa eu ver aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Estar em lugares luxuosos, como sendo hóspede de hotéis fantásticos e lugares fantásticos. Uau, Alessandra! Que mais? Jorge, você fez o exercício, Jorge? Como que foi a experiência? Conta aqui. Então é o invisível, gente. O invisível é aquilo que se passa na sua mente e o mais importante também são as emoções quando você pensa a respeito disso. Quando eu consegui, né, alcançar as coisas, né, no mundo físico, no mundo material, antes eu sentia grande alegria dentro do meu coração, né? Então estava congruente. O que é estar congruente? É você falar, você pensar e você sentir tudo na mesma direção daquilo que você deseja. Quem mais fez aqui o exercício? Deixa eu acompanhar aqui. Ah, causa felicidade, né, Jorge? Ah, muito bem, gente. Eu sinto uma enorme felicidade quando me vejo fazendo o que sonho e isso vai me levar à riqueza. Eu sinto isso dentro de mim. Ótimo, Cris. Muito bem. Ótimo. Agora vamos avançar aqui. Vocês gostaram desse exercício? Me veio uma casa grande com toda a família reunida. Que legal, Gi. Legal. Agora, esse exercício que eu compartilhei aqui, gente, vocês podem pegar esse exercício e pensa no montante lá, o dinheiro que você quer ganhar. Por exemplo, quando eu penso nos 50 mil reais por dia e ainda mais, me causa paz, me causa tranquilidade, felicidade, alegria, porque isso vem através do quê? De ajudar pessoas. Então isso está muito congruente. As minhas emoções, aquilo que eu vejo, né, na minha visão mental, no meu campo mental, está tudo muito congruente e alinhado. Isso vai acontecer? Vai acontecer porque quanto mais alinhado estiver, mais as coisas acontecem. E não se preocupa o como. Isso não cabe a você. Deixa para o universo, para Deus, cuidar dessa parte. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Então, pensa no montante, né? Pensa lá na sua meta financeira. Qual é a sua meta financeira diária, semanal? Você viu? Eu coloquei diária, semanal. Diária e mensal, aliás, eu coloquei. Que legal, gente. Muito legal. Agora vamos aqui para a próxima parte. As raízes, deixa eu ver aonde que nós paramos. Eu acabei até adiantando aqui algumas coisas que ele cita aqui no livro. Aqui, ó. Aqui, ó, o quadrante. Agora nós vamos para os 4 quadrantes. Se você quiser fazer aí no seu papel, eu acho interessante, tá? É o M. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? O M, o E e o M, o E e o S e o F. Então, o M de mental, emocional, aqui é o espiritual e aqui é o físico. Então,
precisa estar alinhado. Alinhado dentro de você, seus pensamentos, para depois se materializar no plano físico, certo? Agora eu vou ler aqui a parte que ele fala. Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano de existência. A nossa vida acontece em pelo menos quatro reinos distintos. Esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. O que você tem hoje na sua vida é apenas a impressão, ou seja, o arquivo que você tem no seu inconsciente, no invisível. Entenderam, pessoal? Então, eu vou repetir aqui, tá? O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico, ou seja, o reino material, né, da materialização, o mundo da matéria, é apenas uma impressão dos outros 3. Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperte a tecla imprimir e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente, depois manda imprimir outra vez e lá está o mesmo erro. Eu vou dar um exemplo, gente. Eu vou dar um exemplo aqui. Antes eu vou tomar uma água. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se você já leu algum livro 2 vezes, 3 vezes, se você assistiu um filme 1, 2, 3 vezes. Quando eu, por exemplo, eu peguei esse livro no ano de 2010. Meu marido, ele comprou para mim esse livro no ano de 2010. Ele tá até amarelado, ó. Em 2010. Eu peguei esse livro, eu li em 2010. Só que eu fiz assim, ó. E pronto. Aí, quando foi no ano de 2012, eu tomei a decisão de estudar esse livro. Não somente ler, estudá-lo. E aí foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar página por página, palavra por palavra. E aqui, nesse exemplo que ele citou, é exatamente isso. Às vezes, a sua mente, ela não estava preparada para receber a informação. Eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas eu convidei centenas de pessoas, gente. Aliás, eu convidei acho que milhares de pessoas, porque no meu Facebook eu tenho praticamente 5.000 pessoas. Eu convidei pessoas os meus contatos no WhatsApp. Eu convidei pessoas no meu Instagram para participar dessa palestra aqui. Tem pessoas que não estão preparadas ainda para receber essa informação. Se você está aqui é porque você está preparado para receber essa informação. E aqui na parte da impressão, quando você faz a correção dos arquivos mentais financeiros, você vai conseguir o quê? Os seus resultados, porque você vai estar alinhada. O alinhamento, né, do seu mental, do seu espiritual, das suas emoções, né, precisam estar todos na mesma direção, para que você consiga materializar aquilo que você deseja. Agora vamos para a próxima parte aqui, que eu também achei muito importante. Ó, o dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado.
O seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ele nunca é um problema, e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra. Quando uma pessoa fala mal do dinheiro, provavelmente essa pessoa está na pindaíba. Provavelmente essa pessoa está na pindaíba. Quando a pessoa ela começa a falar mal do dinheiro e que só precisa do suficiente para sobreviver, essa pessoa ela provavelmente está passando por dificuldades financeiras. Porque tudo aquilo que a gente rejeita, eu vou dar um exemplo, tá? Se você rejeita um amigo, o que vai acontecer com esse amigo? Vai afastar de você. Se você rejeita o seu marido, o seu namorado, o que vai acontecer? Você vai afastá-lo de você, certo? Então, se você rejeita o dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai afastar de você. Então, a gente precisa o quê? Precisa fazer as pazes, né? Com os nossos arquivos financeiros. Agora tem uma outra parte aqui, ó. A falta de dinheiro é o efeito. Mas onde está a causa? Ele se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Quaisquer que sejam os seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Então, é alinhar o quê? Os seus arquivos, né? Lembra aquele exercício que nós fizemos? Então, o importante é você pegar aquele exercício e aplicar para várias coisas, né? Pensa no montante do dinheiro que você deseja, né, conquistar, ganhar por mês, por semana, por dia. Pense sobre ele e sinta, perceba o que você está sentindo. Se você está sentindo um desconforto, aí tem que ir na causa, né? Da onde que vem isso? Porque isso você aprendeu. E se você aprendeu, você pode desaprender, certo? Vamos aqui. Na próxima parte aqui que também eu achei importante. Aqui. Agora aqui, ó, ele deixa uma parte aqui legal, que são as declarações. As declarações, um poderoso segredo para a mudança. As declarações. Ó, nos seminários, ele usa a técnica do aprendizado acelerado. Eu participei do treinamento dele, foi simplesmente incrível o treinamento dele. A chave aqui, ele fala, ó, a declaração verbal. A declaração verbal, em seguida, emitir outra declaração. Vamos lá. O que é uma declaração? Uma simples afirmação positiva, pronunciada enfaticamente em voz alta. Porque as declarações são uma ferramenta tão valiosa, porque tudo que existe é feito de uma única coisa, energia. Lembra, gente, que eu tinha falado pro meu marido? Que eu queria a casa assim, a casa assada. Eu estava falando, a minha emoção estava na mesma direção, eu já tinha a visão daquilo que eu queria, então tudo estava o quê? Emanando. Então era a energia. Eu não sabia como que eu ia ter aquela casa, mas eu já tinha a emoção necessária, eu já tinha a crença necessária, eu já tinha dentro da minha mente, né, do meu campo mental, aquilo que eu realmente queria. E aí eu declarei. Como eu declarei? Eu declarei pro meu marido, eu falei pro meu marido. A viagem lá que eu ganhei também, a mesma coisa.
Eu havia declarado para ela, eu falava com emoção e eu já me imaginava fazendo treinamento e tudo mais. Então, tudo precisa estar o quê? Alinhado. O emocional, o espiritual, o mental, para depois vir o quê? O físico, né? A matéria. Aí aqui, a energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando nós fizemos esse exercício da riqueza, né, de você imaginar a palavra, você sentiu uma emoção, né? Essa emoção, ela precisa estar o quê? Ela precisa estar confortável dentro de você. Porque aí coisas vão começar a acontecer para o quê? Para isso se tornar o quê? Matéria, certo? Aí aqui, ó, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra por todas as células do seu corpo. Ela envia mensagens específicas não apenas para o universo, como também para o seu subconsciente. Olha que interessante, gente. A diferença entre uma declaração e uma afirmação é pequena. Se vocês quiserem anotar isso, eu acho interessante. Vamos lá. A afirmação é definida como um enunciado positivo, segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. Uma declaração é definida como o anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. Vocês conseguiram notar aqui a diferença entre uma afirmação e uma declaração? A afirmação ela é definida como um enunciado positivo, tá? Segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. E aqui a declaração é definida como um anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. A afirmação diz que determinado objetivo já está sendo alcançado, tá? Declarar não é dizer que algo já é real, e sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. É uma posição que a voz consegue aceitar, porque não estamos afirmando que é verdade agora, mas um propósito para o futuro. Olha que incrível, gente, essa parte aqui. Uma declaração também Uma declaração é também, por definição, formal. É a emissão formal de uma energia que penetra no universo e percorre o nosso corpo. Outra palavra importante da definição de declaração é ação, que é entrar em campo, né? Por exemplo, daquela experiência que eu contei para vocês, que eu precisava da assinatura do secretário da Prefeitura de São Paulo, eu já estava falando, né? Já estava fazendo a projeção da assinatura, que eu precisava daquele documento assinado. Só que eu não fiquei na minha casa sentada assistindo televisão. Eu recebi um convite para participar de um coquetel. E aí, o que aconteceu? Eu fui nesse coquetel. E aí, o que aconteceu? Eu tive que sentar na primeira fileira, porque se eu tivesse sentado lá atrás, eu não teria conseguido o contato do secretário e nem a assinatura dele. Então, eu tive o quê? Eu estava na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. Então, é você também agir. Ah, eu quero enriquecer. Eu quero ganhar 50 mil reais por dia. Eu quero ganhar 100 mil reais por mês. Tá, o que você vai fazer para atingir essa meta?
vou abrir uma franquia, vou criar um negócio, vou trabalhar com marketing multinível, enfim, você precisa ter clareza do que você vai fazer. Eu, por exemplo, a minha meta, eu vou conseguir atingir a minha meta quanto mais pessoas eu ajudar a prosperarem, a enriquecerem. Quanto mais pessoas eu ajudar, mais eu alcanço essa meta. Então é isso, essa é a minha meta. Agora, e você? O que você vai fazer? Isso é importante, você ter claro. Clareza é muito importante. Agora vamos aqui para a próxima parte do inconsciente, declaração. Devemos executar todas as ações necessárias para que as nossas intenções se tornem realidade. Recomendo que você faça as declarações em voz alta todos os dias de manhã e à noite. Eu vou compartilhar aqui, veio agora esse insight. Todo dia eu tenho uma rotina. Eu tenho uma rotina matinal e eu tenho uma rotina noturna. Eu tenho algumas declarações que eu faço todos os dias. Logo que eu acordo, a primeira coisa que eu faço logo que eu acordo é essa rotina, né? São essas declarações. E à noite, antes de dormir, eu faço a mesma coisa também, né? A mesma declaração. Por quê? Eu estou o quê? Eu estou impressionando o meu inconsciente com essas informações, né? Para que ele possa me direcionar no caminho certo. O que eu preciso fazer, né? Apareceu uma oportunidade. Eu abraço. Apareceu a oportunidade de eu participar de um curso que vai ajudar a eu enriquecer. Então, é tomar atitude em direção. Então, eu faço essa rotina todos os dias, inclusive no sábado e no domingo. Eu acordo todos os dias, por volta das 5h30, 6 horas da manhã, só para fazer essa minha rotina matinal. Eu levo mais ou menos 1 hora para fazer essa rotina matinal. Porque eu estou o quê? Eu estou desenvolvendo, educando o meu subconsciente para ele trabalhar ao meu favor. Então, eu recomendo que você faça o mesmo também, né? Agora vamos aqui. Ele deixa aqui, uma declaração para fazer, né? A declaração é o quê? O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. E aí tem aqui, agora diga, eu tenho uma mente milionária. Todos os dias fazer essa declaração. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. E agora aqui nós vamos para... Aqui, deixa eu ver, nós já vamos finalizar qual é e como se formou o seu modelo de dinheiro, para a gente finalizar, tá, gente? Qual é e como se formou o seu modelo de dinheiro? Em 5 minutos, eu posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto de sua vida. Olha que interessante, o T. Harv Eker, ele menciona isso no livro. Depois de tantos cursos que eu fiz, né, sobre educação financeira, finanças, sobre mentalidade, sobre programação neurolinguística, se eu conversar com uma pessoa 10 minutos, eu também consigo prever, porque a gente consegue prestar atenção nos arquivos financeiros. Quando você conversa com uma pessoa, né, você consegue perceber o termostato financeiro, né? Qual a programação dela em relação ao dinheiro, em relação à riqueza, à prosperidade. Então, quando você entende isso, primeiro você se ajuda, né? E depois você começa a ajudar as outras pessoas também. Então, a primeira coisa é você se ajudar, né? Você pensar em você. A partir do momento que você conseguiu, né, transformar a sua vida, a sua realidade, o seu mindset, você vai conseguir também ajudar outras pessoas, tá? Aqui ele fala,
o processo da manifestação. Como que é esse processo da manifestação? Ele coloca aqui ó, o P, o S, o A e o R. Olha aqui. P, S, A igual a R. O que seria isso? Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem às ações. Ações conduzem a resultados. Isso provavelmente você já deve ter ouvido em algum lugar, ou na internet, ou alguém falando sobre isso, né? Então, o modelo financeiro de uma pessoa consiste numa combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações em questões de dinheiro. Como se forma, então, o modelo de dinheiro? A resposta é simples. Ele se constitui fundamentalmente da informação ou da programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Isso que é o mais interessante, gente, né? Até os 7, 8 anos de idade, nós não temos bagagem suficiente para analisar, para avaliar. Então, a gente não tem, assim, discernimento para avaliar, né? Então, se nosso pai, nossa mãe fala alguma coisa, a gente não tem ainda bagagem, né, experiências, e a gente não tem ainda discernimento para poder separar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, até os 7, 8 anos de idade, a mente da criança é como uma esponja, absorve tudo. Então, às vezes, pode estar acontecendo com você de você não estar conseguindo, né, prosperar justamente por conta de várias informações que estão dentro do seu subconsciente, informações que vieram de quando você era criança, do seu pai, da sua mãe, de professores, dos ambientes que você frequentou quando criança, né? Então, quando a gente faz esse trabalho interno, é justamente remover todos os arquivos, né, mentais de informações, de experiências negativas relacionadas ao dinheiro, a gente fazer essa limpeza, né? Quando a gente faz essa limpeza, aí as coisas começam a prosperar, a gente começa a ter uma vida abundante e próspera. E agora, eu acho que até agora, essa parte aqui desse princípio, gente, eu acho que é isso, tá? Então, toda criança aqui, para finalizar agora, prometo que agora é para a gente encerrar, né? Vejamos a cultura. Sabemos que algumas sociedades têm formas próprias de pensar sobre o dinheiro e de lidar com ele, enquanto outros fazem isso de um modo diferente. Você acredita que a criança já sai do ventre da mãe com as atitudes formadas em relação ao dinheiro, ou que ela é ensinada a lidar com ele? Acertou. Toda criança é ensinada a pensar e agir no que diz respeito às finanças. E aqui, ó, fomos ensinados a pensar e a agir de determinada maneira no que se refere a dinheiro. Então, se você aprendeu, você pode desaprender. Simples assim. Você aprendeu alguma coisa sobre dinheiro, não está funcionando, então você pode desaprender, né? E o objetivo aqui dessa live é justamente a gente fazer isso, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o estudo profundo deste livro. Eu vou finalizando essa primeira parte, né? Eu até marquei aqui onde nós paramos, para a gente dar sequência na próxima quinta-feira, às 20 horas. Ok? E o meu convite para você é aplicar esses exercícios na sua vida, começar a treinar a sua mente, né, a sua mente subconsciente, né, começar a perceber as emoções, né, e eu acredito que você consegue alterar, mudar essas emoções, tá?
Então, primeiro temos que declarar e afirmar. Isso, Gi, exatamente. Você declara e depois você afirma, tá? Então, os exercícios que eu coloquei aqui é para vocês aplicarem na vida de vocês. E por que uma semana? É justamente o tempo necessário para você já ir praticando e treinando. Na próxima quinta-feira a gente vai se encontrar aqui, nesse mesmo horário, toda quinta-feira às 20 horas, para a gente avançar. A gente vai avançar, né? Vamos fazer mais exercícios, eu vou colocar mais experiências aqui para que vocês possam ter assim uma clareza, né, sobre a sua vida financeira, mudar também, ajustar o que precisa ajustar, desaprender o que precisa desaprender, né, e absorver aquilo que vai realmente mudar a sua vida, né? O meu propósito, o meu objetivo aqui é ser aquelas duas pessoas, né, que apareceram na minha vida, né? Eu quero ser a pessoa que vai te dar as mãos e que vai te ajudar a ter uma vida plena e próspera financeiramente falando, né? Esse é o meu objetivo, esse é o meu desejo. Eu estou fazendo isso exatamente porque a minha missão é ajudar as pessoas a prosperarem também, né? Porque a gente só consegue realizar algo muito grandioso quando a gente ajuda pessoas, né? Então esse é o meu objetivo. E se você não tem este livro, né? Se você quiser comprar, fique à vontade. Agora, se você não tem condições ou por algum motivo não vai conseguir comprar agora, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui, tá? Porque eu tenho o PDF dele. Aí é só você colocar lá a mensagem, quero o livro, Os Segredos da Mente Milionária, que aí eu mando para você o PDF. E aí a gente vai fazendo, né, aqui os exercícios juntos. E dentro dessas informações, desse bate-papo com vocês, eu vou sempre trazer alguns exercícios de PNL para ajudar vocês também a prosperarem. Ok, pessoal? Bom, quem ficou aqui até agora comigo, né, nesse bate-papo, nesse encontro aqui, eu quero saber se vocês gostaram do que vocês viram, ouviram até o momento, tá? Isso é importante para mim, né? Um feedback é sempre importante, porque a intenção aqui é sempre melhorar como pessoa, como profissional. E assim, eu confesso para vocês que eu estou desenvolvendo essa habilidade online, tá? Para mim é muito simples, fácil de fazer quando eu estou frente a frente com as pessoas, né? Porque já é uma habilidade que eu venho desenvolvendo aí desde 2012. Então eu tenho aí experiência, bagagem, né? Presencial. E esse momento aqui online está sendo para mim um grande desafio. Eu estou adorando a experiência e também levar muito esse conhecimento, né? Essa informação e poder impactar a vida de muitas pessoas. Porque esse é o meu propósito, né? A minha missão de vida é fazer com que mais pessoas tenham essa informação, esse conhecimento, né? Eu gostaria muito de quando eu tivesse 10 anos, 18 anos, eu tivesse tido essa informação, né? Só que nunca é tarde para a gente aprender, né? O mais importante é a gente estar, né, disposto e se permitir a aprender também. Tá bom, gente? Alessandra, me manda depois lá no WhatsApp que eu encaminho para você o PDF. Gente, obrigada pelo feedback. Eu adorei esse momento com vocês e eu vejo vocês na próxima live, na quinta-feira que vem, todas as quintas-feiras, né? Já reserva essa data aí na sua agenda, 8 horas da noite, nós estaremos aqui compartilhando aí esses conhecimentos, né? O estudo desse livro aqui. E também eu quero, assim, saber também de vocês, se vocês puderem, né, colocar aqui ou de repente me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né, das experiências em relação aos exercícios, eu vou conseguir também ajudá-los, porque esse é o nosso propósito, né? É se ajudar para que mais pessoas tenham, né, prosperidade na vida e que você também possa levar essa mensagem para mais pessoas, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, eu me despeço de vocês,
Obrigada pelo tempo de vocês e nos vemos até o próximo vídeo, né? A próxima live na quinta-feira às 20 horas, ok, pessoal? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? E também eu vou estar fazendo outros vídeos durante a semana e compartilhando aqui no meu canal no YouTube. Então ative o sininho para você ser notificado, tá bom? Muito obrigada, gratidão, uma ótima noite, bom descanso e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau.